Tá bom. Bom, então, esse stitch, ele é na técnica 2D, EVA, tá? Então, é um EVA. Quando você vai fazer um trabalho em 2D, você precisa utilizar um EVA mais grosso. Esse que eu estou utilizando, ele é de 3 milímetros. Ele não é esse EVA comum que a gente encontra em papelaria. Ele é um EVA especial. Tanto que quando você for comprar, por exemplo, nessas lojas virtuais, você não vai ver ele como EVA liso comum, ele vai estar como EVA especial, tá? O risco, gente, independente se for para técnica 2D, para 3D, para plano, o risco ele é sempre feito com um palito de churrasco. Nunca risque com caneta ou lápis para não manchar o EVA. Porque se você risca com lápis ou com a caneta, por exemplo, para tirar a marcação, você tem que entrar para dentro do risco. Aí você acaba perdendo medida, tá? Então, eu fiz o risco aqui, eu acho que está dando para ver aí na telinha. Fiz o risco com o palito de churrasco. E a forma correta de você cortar um EVA 2D é deixando a tesoura levemente inclinada. Então, você não vai cortar como se você estivesse cortando um tecido, por exemplo, assim, com ela em pé. Você vai deitar ela um pouco, levemente inclinada, e vai fazer o corte. E o corte do EVA é sempre a mão esquerda que trabalha virando o EVA. A tesoura só abre e fecha, ela não faz curva, tá? A tesoura só abre e fecha, e aqui com a mão esquerda, ou com a mão que estiver segurando o EVA, é ela que vai girando o EVA para você fazer as curvas, tá? Nunca gire a tesoura, porque senão você corta torto. E aí, após fazer o corte, por que eu faço o corte com a tesoura deitada? Para ela criar um vinco, quem me acompanha sabe, né? Cria um vinco. Aqui de frente, você vê essa quina aqui de trás. Só que daqui você já não vê a quina atrás, tá? Porque o EVA, ele está vincado, ele está com corte em V. Por que eu preciso desse corte em V? Porque eu vou cortar isso 2 vezes. Uma vez eu vou riscar uma vez de um lado, vou pegar o mesmo molde, vou riscar do outro lado, virando o molde, para eu conseguir ter 2 peças diferentes que se encaixam perfeitamente. Ele tem que ter, na verdade, esse espaçozinho aqui, ó, é como se fosse um V, que aí quando eu colo, ele fica perfeito aqui em cima. Só que aqui, por enquanto, não tem cola. O que eu vou usar? Cola de contato para passar aqui no corte. As 2 peças precisam ter a cola de contato, tá? Maravilha. Ô, Dani, repete para as pessoas anotarem qual é a gramatura. Eu creio que está no seu molde, porque seus moldes são completaços, né? Qual é a gramatura do EVA? Está no molde e são de 3 milímetros, EVA de 3 milímetros. Tá. Pode fazer com de 2 também, mas eu prefiro fazer com de 3. Ele fica mais pomposo e economiza também no enchimento, que é a fibra siliconada que a gente coloca dentro para encher. Então, economiza, quanto mais grosso o EVA, menos fibra você precisa colocar para encher a peça. Aí aqui eu passei a cola de contato e fui espalhando com o próprio biquinho da cola, tá? Para não precisar sujar o dedo, mas se precisar passar o dedo também pode passar, porque essa cola sai muito fácil da mão. Aqui, a cola, ela precisa entrar em ponto de contato, tá? Ela precisa ativar. Para que ela ative para colar, você precisa esperar aí mais ou menos uns 5 minutos. Ela não cola molhada, então por isso que ela precisa desse tempo de cura, tá? Uns de 3 a 5 minutos ela já tá boa. Se o seu ateliê estiver quente, se o estado, né, a cidade que você mora estiver quente, rapidinho seca. Aqui tá um pouquinho frio, então demora um pouco mais. Mas eu já tenho aqui uma peça. Deixa eu ver. Não tem, mentira. Eu falei que eu tinha, mas não tenho, não. Mas enquanto essa peça aqui não entra em ponto de contato, eu vou
fazer a outra partezinha, que é esse detalhezinho aqui da boquinha do stitch. Aqui no EVA, esse EVA já é mais fino, tá? É um EVA de 1,5. Ele é mais fininho. O que eu tô fazendo na cabeça é de 3 milímetros e esse é de 1,5. Aqui eu fiz o risco, não sei se vai dar para ver, mas eu fiz o risco também com um palito de churrasco. Esse corte, vou só mostrar aqui para vocês. Ele tem, no risco, ele tem a parte de baixo, que ela faz só a curvatura daqui da cabecinha, dessa parte de baixo aqui, ó. E tem a parte de cima. Essa parte de baixo é a única que eu vou cortar assim com a tesoura deitada, tá? A parte de cima não precisa, você pode cortar com a tesoura normal mesmo, mas se você quiser cortar ele todo vincado também não tem problema, tá bom? Então aqui eu venho, faço esse corte, e para não ficar essa parte aqui de cima com a quina de corte, com a marcação da tesoura, eu vou usar a lixa de unha, lixa elétrica de unha, só para tirar a quina aqui do EVA, tá bom? Show de bola, maravilha. E já tem gente baixando molde, dizendo que vai fazer, e eu quero ver, hein? Já marca a Dani, marca aí o artesanato na rede, né? Isso mesmo, eu adoro ver. Isso, eu adoro ver o trabalhinho de vocês. Aí aqui, em um dos lados, porque eu tenho 2, tá? Eu vou escolher qual vai ser o lado da frente. Eu vou posicionar essa boquinha de jeito que eu consigo ver ela aqui, olhando de frente. Tô mostrando de frente aqui assim para vocês, tá? Então, eu preciso ver ela inteirinha assim, olhando de frente. Então, eu não vou colar ela rente a ponto de não conseguir ver ela assim. Então, vocês estão conseguindo ver a partezinha azul clara, né? Então, é assim que eu vou colar ela aqui. Venho aqui com a cola instantânea. Passo um pouquinho de cola, passei muito. Espalha essa cola aqui. Passa e cola. E com o restinho da cola que sobrou, porque passei muita cola, então com esse pouquinho eu termino de passar aqui e colo. Aí aqui, nessa partezinha, eu preciso também passar a cola de contato, nessa parte azul clarinha. Eu já tinha passado na parte azul escura, então aqui eu só venho, passo nessa parte azul clarinha, e vou aguardar a secagem. Enquanto não entra em ponto de contato, eu vou fazer com vocês a orelhinha dele. Deixa ele de frente aqui. Para a orelhinha, eu recomendo você fazer o seguinte. Tem um molde só da orelha, tá? O que eu fiz? Eu cortei ele no rosa candy. E aí eu vou pegar o EVA escuro, que é o de 3 milímetros, ou no caso aqui eu estou usando um de 2 milímetros, porque ele é mais maleável para trabalhar, mas pode ser no de 3 também. E eu vou colar esse EVA aqui, em cima do EVA azul. Então, vou pegar aqui o rosa, vou pegar a cola instantânea, vou passar cola, espalha, não precisa colocar muita cola. Espalha bem, posiciona, vou cortar. Por que eu preferi fazer assim? Porque aí, quando eu for cortar, eu vou cortar tirando o excesso, mas deixando uma beiradinha mínima. Olha, tá dando para ver aqui? Nossa. Ele aparece levemente aqui, tá vendo? O azul, né?
Isso. Então, eu vou deixar uma beiradinha bem fininha. Aqui embaixo pode cortar rente, mas na lateral você vai deixar uma medida bem fininha do EVA aparecendo. Show! Tem uma tesoura. Ah, ó, diz que já existe uma tesoura que corta enviesado. Que bacana, né? Tem uma tesoura que ela chama corte 45 graus, eu acho. Eu nunca usei, tá? Mas falaram que ela é muito boa. O problema é que ela não corta pequenos detalhes. Por exemplo, se você precisar cortar a mãozinha, dedinhos, você não consegue fazer curva com ela para cortar os dedinhos. Então, de toda forma, você precisa entender e conhecer a técnica do corte de 40 graus. Porque só essa tesoura não vai te salvar, né? Vamos dizer assim. Aí, aqui, ó, já tenho a orelhinha formadinha. Eu vou pegar um pincel macio, é um pincelzinho de maquiagem que eu tenho aqui, e o giz pastel oleoso rosa, mas você pode fazer com tinta também, tá? Tinta seca, fazer luz seca. Mas eu vou fazer aqui com o giz pastel, e eu vou fazer o preenchimento só aqui no centro. E não precisa ser artista nesse momento, não, viu, gente? Aqui você pode vir borrocar, mas corrija essa borroca sua aí, para ficar uma coisa bonita, tá? Aí aqui eu vou fazer o movimento circular para deixar ele bem esfumado. Show! E o povo tá. Eu quero saber quem tá gostando dessa aula. Já comenta aqui se você já curtiu, né? E aqui, nesse lado de cá, que é o lado que vai ficar para dentro, é esse aqui, ó. Eu vou dobrar. Eu gosto de aquecer um pouco o EVA com o soprador. Então, eu vou pegar aqui o meu soprador, vou aquecer o EVA dos dois lados. Vou dar uma dobradinha nele antes. Vou ficar segurando um tempo até ele esfriar. Ele vai ficar só assim. Por isso que a gente precisa passar cola instantânea. Aí é só passar a cola instantânea. Como aqui tá muito frio, gente, hoje não tá tão frio assim, não, mas tá frio, tá? Como tá frio, cola, qualquer cola, na verdade, ela vai dar um probleminha pra gente, porque ela não cola imediatamente, tá bom? Aí ele vai ficar assim, tá bom? E aqui eu já tenho a orelhinha já pronta, a outra orelhinha, né? Vamos fazer a nossa cabeça agora, que já entrou em ponto de contato. Eu vou posicionar uma peça sobre a outra. E aqui eu vou apertar. Eu aperto e ele vai colando, tá vendo? Tem que deixar as quinas todas bem próximas para elas ficarem bem certinhas na hora que você for apertar, porque senão ele pode colar torta e seu trabalho vai ficar estranho. Então é só ir apertando. Se não estiver colando, se você apertar, ai, não está colando. Pode ser que a cola já tenha passado do tempo de colagem. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o soprador ou o secador de cabelo, se tiver aí que esquenta, vai jogar um pouquinho de ar quente nele e vai apertar que ele vai colar. Aí aqui, deixa eu passar um pouquinho de cola aqui que saiu, um pedacinho de EVA.
Aí aqui eu vou pegar enchimento, que é a fibra siliconada. Na verdade, eu não uso fibra siliconada, não. Eu uso semissiliconada, porque a siliconada, ela é muito lisinha e ela acaba não enchendo tanta peça. Para encher, você tem que colocar muito. Então, eu prefiro essa aqui, que é mais sequinha, tá? Aí é só colocar. Se não tiver fibra siliconada, você pode usar resto de EVA, pode usar espuma, pode usar resto de tecido, de feltro, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Até restos de... resto não plástico, sabe? Sacola, você pode picotar a sacola e colocar também. Também serve como enchimento. Encheu, deixou a peça mais gordinha assim, ó. Aí agora você fecha. Deixa eu jogar um pouquinho de ar quente aqui para conseguir fechar. Esse é um truque bom também, né, Dani? Isso, porque quando a gente passa o enchimento em cima da cola, a gente acaba perdendo o ponto de contato da cola também. Então, é bom jogar um pouquinho de ar quente para ativar a cola. Aí aqui, agora, o que eu vou fazer? Para não ficar com esse acabamento feio, eu vou lixar a peça. Então, para lixar, ou você lixa com a lixa de unha, minha lixa está toda suja aqui porque trabalho demais, né? Ela estava trabalhando, né, Dani? Ela trabalha demais. Aí aqui você pode usar a retífica ou a lixa de unha para fazer esse processo. Aqui você só vai passar em cima da cola e um pouquinho nas laterais para não ficar quina. Vai passando até a peça ficar lisinha. E eu não vou fazer na peça toda, porque eu já trouxe uma peça aqui já pronta. Ó, já tá prontinha aqui a nossa peça. Já lixei, já tá prontinha para a gente já dar continuidade no nosso trabalho. Por isso que eu falei que hoje todo mundo vai jantar na hora certa. Ninguém vai jantar tarde, não. Maravilha. Aí aqui, ó, a gente vai... O que eu vou fazer? Eu vou pegar o olhinho dele. Esqueci do detalhe de ligar a... Deixa eu ligar aqui agora. Esqueci. Leila, maravilhosa, atrasadinha nada. Gente, a aula fica salva aqui no YouTube. Nós agora também estamos reprisando as aulas às 8 da noite no Facebook, tá? Só que hoje não é a da Dani. Hoje é a da Leila. Aqui eu tenho os dois olhinhos, aliás, o fundo dos olhos, os olhos e o narizinho. Primeiro eu vou fazer um trabalho aqui de iluminar os olhos e o nariz, já que a gente já está com os dois aqui. Você pode, como eu falei, usar tinta para fazer luz seca. Então, para quem não conhece a luz seca, deixa eu fazer aqui a luz seca com a tinta, para todo mundo entender como é. Primeiro, você precisa de um pincel que esteja seco, tá? Então, o meu pincel, ele tá seco, é um pincel de cerdas mais durinhas, ela não é massinha, mas pode ser de cerdas macias também, não vai atrapalhar. Eu vou pegar a tinta, essa minha tinta aqui tá fechada, deixa eu pegar essa aqui que já tá aberta. Você vai pegar a tinta que tá na tampa mesmo. Vou pegar um pedaço... Oi? É bem pouquinho, né? É bem pouquinho. Vou pegar aqui. Você vem para Mega? Vou não. Esse ano não. Como assim, gente? Não vou esse ano. É uma pena, mas não vou. Não vai dar para mim esse ano. Tá bom. Tirei um pouquinho. Entende. Vocês entendem? A gente não entende muito. A gente não entende, mas a gente entende, tá bom? Aceita, né? Vocês não entendem, mas aceitam. Infelizmente, eu lamento muito esse ano, mas eu já tinha falado que eu não iria esse ano por conta de alguns outros projetos que eu já estava com ele em mente. E aí a TecBond falou que não teria stand, então eu fiquei super feliz porque eu já não ia mesmo. Aí agora que a TecBond vai colocar stand, eu fiquei meio triste, mas já não dava para mim, né? Então, verdade.
Eu entendo. Aí, aqui, com a luzinha seca com a tinta, tá? Para todo mundo ver que dá para fazer luz seca com tinta, não precisa ser só com giz pastel, tá bom? Fiz a luz seca, vou pegar agora a chapinha, minha chapinha também, que tá suja, porque ela gosta de trabalhar, ela adora trabalhar, ela tava trabalhando. Essas coisas tudo limpinha, dá a impressão que é só de enfeite, Ninguém né? usa. Pois é. Não, Vou tem que ser pegar assim aqui. mesmo. Ó, chapinha surrada, gente. Imagino que essa bichinha não trabalha. Pois é, trabalha muito. Esqueci que eu vou fazer um sombreamento nela aqui primeiro, antes de colocar ela para bolear. Vou pegar, não mostrei para vocês, mas eu tô com um pincel também de cerdas mais durinhas, pode ser um de cerdas macias, o giz pastel, oleoso azul, também pode ser tinta, gente, do jeito que eu mostrei aqui no narizinho, nos olhinhos, você pode fazer esse trabalho de tinta, só que, para fazer esse sombreado aqui, precisa ser com o pincel chanfrado, tá? Aí aqui fiz o processo de sombrear bradinha. No outro também eu vou fazer esse processo. Se ficar muito forte, igual ficou o meu aqui, é só vir esfregar. Pode esfregar com o dedo, pode continuar esfregando com o pincel, mas aí você consegue suavizar essa sombra. Maria Engrácia, Rodrigo Fragoso, olha a turma. Gente, vocês preencham o nosso formulário. Eu tô vendo que tem gente que não preencheu, hein? Vou dividir meu presente com a Dani numa boa. Sem problema nenhum. Aí aqui eu tô colocando em cima da chapinha para dar uma boleada. Assim que ele suspende, eu só coloco ele na mesa e dou uma ajeitadinha, porque senão ele suspende as laterais e não fica certinho. Então, ele vai ficar boleadinho assim, bonitinho. O outro também vou fazer a mesma coisa. Maravilha. E eu perguntei da Mega, porque já tinha gente perguntando aqui nos comentários. Ivone Neri, maravilhosa, tá aí também. E é verdade, a Verônica escreveu, não tem como não aprender com a aula da Dani. Isso é para você ter noção do que você aprende depois num conteúdo fechado, com ela dando total ali apoio para os alunos e tudo mais. E a Dani está com um curso incrível para você aí que quer entrar nesse mundo. Eu fiquei chocada com a quantidade de aulas. Vou colocar o link aí, ó, é o curso do Jardim Encantado, um tema que encanta. Gente, todas as idades. É um tema que você vai conseguir trabalhar muito. Dá uma olhada, nem que seja assim, ó, vou olhar porque a maçã disse de curiosidade. Clica nesse link, salva esse link aí para você olhar o que eu estou te dizendo. É um tema muito bonitinho e ele tem, além de ser bonito, a quantidade, como você falou, né, de aulas e de personagens é muito grande também, vale super a pena o investimento. Sensacional. Prontinho, ó. Boleei o detalhe do olho, os olhos e o narizinho. Aqui eu vou colar primeiro o detalhezinho para depois colar o olho, tá? Para não fazer nada errado. Então, primeiro eu venho aqui, posiciono o... Ah, ele tá longe de vocês nem estão vendo ele. Eu arredei, não sei por que eu arredei ele. Primeiro eu vou posicionar o olhinho, o detalhe do olho. E aqui, prestem bastante atenção. Aqui é mais reto. E aqui é mais boleado, tá? É mais arredondado. Essa parte mais arredondada é a que vai ficar
encostada aqui no rostinho, na lateral do rostinho, tá bom? Então, eu venho aqui, posiciono, meço a altura que eu quero, tá tudo certo? Então, eu venho aqui com a cola, passo um pouquinho de cola abaixo, vou ficar segurando um pouquinho, vou suspender a outra parte. Passa cola só na beiradinha, tá, gente? Porque não adianta passar no meio, porque a gente boleou ele, tá? Se você passa cola no meio, quando você vai colar, você tem que apertar o meio para colar. Então, não adiantou nada bolear, porque senão ele vai ficar reto. Cola. Como eu falei, as colas hoje estão mais teimosas porque tá frio. Frio, né? Muito frio. Aqui eu vou passar aqui na beiradinha. Como eu já sei a altura dele aqui, ó, essa parte aqui já não colou. Como eu já sei a altura dele aqui, então já venho medindo pelo que eu já tenho aqui. Colei o outro detalhe. Já posso vir com o narizinho. Ó, já vou posicionar o narizinho dele aqui também. Ah, gente, muito fofinho, hein? Passa cola também só na beiradinha, ó. Só na quina de corte. Posicione e cola. Agora sim, eu vou colar os olhos. E aqui, os olhos é da mesma forma que você visualizou o detalhe, você vai fazer com os olhos também, porque os olhos também têm essa partezinha, é um pouquinho mais curto aqui, é um pouco mais estendido aqui. Então, na hora que você for colar, você vai conseguir identificar qual de qual e aonde colar, tá? Então, eu pego aqui a cola. E espalha. Qualquer coisa, você... na dúvida, né? Olha na fotinho de novo para colar certinho. Exatamente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, olha na foto. Ah, gente, vocês vão fazer, né? Cadê a turma que vai fazer para eu poder ficar aqui já de zóio em cima, assim, de vocês? Tem que cobrar, porque essas meninas falam que vão fazer e não fazem. Eu quero. Ou pelo menos não marca a gente, né? Não, quero ver. Pati, maravilhosa, tá aí também. Drica tá aí, lindona. Aqui, Ideia, eu vou fazer um sombreamento. Já estava com o giz pastel aqui. Eu vou fazer um sombreamento para dar uma vida, um realce aqui no Stitch. Eu vou sombrear a parte de cima do narizinho dele. Vou puxar esse sombreamento um pouquinho para cima. Vou sombrear também a parte de baixo do narizinho e a parte de cima da boquinha. Já vou começar pela parte de cima da boca. Pode ser com giz pastel oleoso preto ou com um azul mais escuro que o EVA que você está usando, tá? Esse aqui, eu sombreei ele com o giz pastel oleoso preto, a parte de cima da boquinha, tá vendo? Ficou lindo, hein? Ficou show. Ô, Dani, esse chaveiro ficou grandão, é aquele chaveiro que a gente bota aquela chave para não perder nunca, né? Que de longe a gente sabe onde está, né? É verdade. Mas esse eu fiz mais pensando em colocar em mochila, você acredita? Não foi muito para a chave, não. Mas dá para reduzir o molde e fazer para colocar na chave. Mas você acredita que a minha filha tem um grandão assim no chaveiro dela? Eu adoro, eu estou falando, mas eu gosto muito. Dá para pôr na bolsa, chama bem a atenção. Está super na moda, né? Chama bastante atenção mesmo.
Ainda mais que é tão bonitinho, é tão fofinho. Então, todo mundo vai parar para ver. O Rô até colocou, quais são as medidas dessa? Rô, baixa o molde para você ter noção do capricho da Dani. Tem tudo escrito, todas as cores, todos os detalhes, para você fazer o seu, hein? Ó, sombreei ele todo, que eu gosto, eu sou dessas, eu adoro sombreamento, adoro clareamento, eu não gosto nada chapado, monocromático. Eu gosto de cores. De cores. E aqui, eu gosto de cores. E aqui, com a tinta azul, esse azul que eu estou usando é o azul ciano, da Tech Bond. Vou agitar aqui, vou usar só a tinta que está aqui na tampinha. A tampinha, de novo, só para você ter noção do quanto é pouquinho, né, gente? E isso é bem pouquinho. Com o pincel filete, eu umedeci o pincel na água, tá? Com o pincel filete, eu vou só... Deixa eu tirar o excesso aqui no paninho, porque se ficar com muita água, fica estranho. Eu venho aqui e faço os desenhos do narizinho, de cima do nariz. Que, inclusive, esses risquinhos também eu deixei no molde para vocês, tá? Para vocês fazerem os risquinhos aí, como se fosse um... como é que fala? Ai, gente, esqueci o nome. Não é verruga, não. Esses negócios que véi tem. Marca de expressão. Não é? Que exato. As rugas, a Déia, as rugas, ela já não quis ser rugas. As marcas da idade. As marcas da idade, isso mesmo. Então, é como se fosse isso. Então, fiz aqui algumas marquinhas de expressão nele. Vou lavar aqui o meu pincel. Nunca deixo o pincel sem lavar, gente. Já usa, já lava, porque senão ele resseca a tinta e já era. Ah, tá, esqueci do detalhe. Tem o detalhezinho do sorrisinho dele que tem que fazer. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, desse lado aqui, eu nunca sei para que lado que eu viro, gente. Aí, aqui, ó, tem o puxadinho do sorriso, tá vendo? Então, a gente tem que fazer nesse aqui também, que senão ele vai ficar com cara de sério. Ou então de que não tá entendendo nada o que tá acontecendo. Então, só puxa, puxa um sorrisinho. Ó. Agora sim. Antes de finalizar, vou só pegar aqui a tinta branca, também, a tampinha. Pode ser com um pinta-bolinha ou com o próprio cabo de pincel, o que você tiver aí. Vou fazer a bolinha do olhinho dele. Faz toda a diferença essa luz que a gente coloca no olhinho. E agora, espera secar um pouquinho. Vou posicionar as orelhinhas. Só que para posicionar as orelhinhas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o molde. Como eu tenho uma cabeça aqui que eu já tinha feito aqui com vocês, eu vou pegar aqui essa cabeça e vou riscar. O que você vai fazer? Você vai fazer com o molde, tá? Você vai posicionar o seu molde aqui e vai riscar, vai fazer um risco. Cadê meu... Vai fazer um risco. Porque como eu dobrei, quando eu fiz o molde, eu não fiz o molde para dobrar essa parte aqui. Aí depois que eu resolvi dobrar, dobrei, só que aí ficou sobrando isso aqui, tá vendo? Eu não gostei dessa parte sobrando. Então, eu vou cortar esse excesso, por isso que eu marquei. Pego aqui a tesoura e corto, faço o corte reto mesmo. Cortei. Na outra orelha, eu só coloco ela de costa aqui, uma de costa para a outra, porque aí eu já sei a medida que eu vou cortar da outra orelha. Só isso, tá? Só porque eu não planejei dobrar. Aí, dobrando, ficou essa parte que me incomoda. E agora eu venho aqui e faço a colagem da orelhinha. Um de um lado e a outra do outro lado. Só pegar a cola
passa a cola instantânea no corte reto, tira o excesso, porque senão você vai ter muita dificuldade de colar, e vai vazar e vai ficar feio. Vem aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei, isso aqui. Posiciona, cola, segura um pouco até ela colar. Do outro lado a mesma coisa. Passa a cola, tira o excesso. Ah, muito fofinho. Ô, gente, se vocês não preencherem o formulário do sorteio, hoje a janta vai ser no horário normal, tá? Porque a aula, ó. Tá acabando. Tá acabando. Vocês que não fiquem aí marcando bobeira. Aula linda, maravilhosa. E tem gente que escreveu aqui, isso aqui não é uma aula, né? É uma live, é um curso. E é mesmo, porque a Dani faz questão de compartilhar de verdade para que você possa fazer. Agora, minha dica é para você depois entrar nesse link do curso dela, do Jardim Encantado, que é um tema que você vai usar aí, olha, muito, para decoração de quarto de criança, para festa, enfim, você vai ter aí um produto que você vai usar sempre. Salve esse link, entra para você olhar, e se você tiver dúvidas, entre em contato com a Dani, que a Dani tem outros cursos e talvez eu tenho absoluta certeza que um vai atender você. Sim, com certeza. Deia, para colocar... Ah, tá, esqueci do cabelinho, gente. Tava esquecendo da franja dele. Ó, a franjinha dele. Não, é o charme, essa franjinha, não pode deixar passar. O que eu fiz com a franja? Primeira coisa, eu fiz o clareamento do centro, tá? Então, eu peguei aqui um giz pastel, só para não precisar sujar de novo o pincel, porque ele já está sujo e já secou. Tem até que colocar ele na água, senão... fiz o clareamento aqui no centro, somente. Aí, com um lápis, é um lápis normal, mentira, não é um lápis normal, é um lápis de cor super soft. O que significa super soft? Ele tem a risca tão macia que você consegue riscar no EVA. Então, aqui eu vim com um lápis e fui fazendo as marcas do cabelinho do Stitch. Com lápis. Mas você pode fazer, se você quiser, pode fazer também com a tinta e o pincel filete, tá? Fiz as marcaçõezinhas. Agora eu venho com a chapinha ou ferro. Vou esperar dar uma boleada. Vou bolear ele aqui um pouquinho. Vou retirar. Vou pegar a cabeça do Stitch e vou posicionar esse cabelinho aqui. Fofinho, né? Essas meninas estão muito caladas, não estão, não, Deia? Mas elas estão babando aqui, ó. Lu do Feltro, o Anjo tá aqui, a Miriam tá aqui dando boa tarde para você. Boa tarde, Miriam. Elas estão tudo aqui, olha, de olho em tu, mulher. Dizendo que tá lindo. Que bom que vocês estão gostando. Vou pegar aqui um outro pincelzinho. Esse aqui é menor do que o que eu tava, só para conseguir fazer o esfumado. Ai, gente, perdi. Só para conseguir fazer o esfumado debaixo da franjinha do Stitch, tá? Eu não gosto de deixar incompleto. Depois eu não faço. A Ivone Neri tá falando, Deia, por favor, manda um beijo meu para Dani. Beijo, lindona. Eu amo essa Ivone. Amo, amo. Ela é demais, né? Ela esteve aqui uma peça lindíssima também. Na segunda, né? Eu entendi muito de EVA. Só não pude assistir. Demais. Né? Ela é lindona demais. Aí, aqui agora, para a gente colocar o chaveirinho, o que eu fiz? Eu peguei um estilete. Esse aqui meu é de precisão, mas pode ser o estilete comum mesmo, que é esse... Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Esse mais fininho aqui, ó.
Pode ser esse aqui também, tá? Porque o corte que você precisa fazer é um corte pequeno. Então, eu venho aqui no topinho da cabeça dele. Vou tirar um pouquinho a franjinha dele da frente, porque eu quero bem o miolinho da cabeça, bem no meio. Ai, assim ficou ótimo. Eu vou pegar, vou fazer esse furinho, bem pequenininho. Gente, é um furinho, hein? É um furinho, isso mesmo. Eu venho aqui com a partezinha de baixo da argola, na argolinha, e vou encaixar essa argolinha aqui dentro. Eu não devia ter colado a franjinha dele antes de fazer esse processo aqui, não. Eu tinha esquecido disso. Mas não tem problema, não. Vou colocar, empurra. Quando ele entrar um pouquinho, ele não precisa entrar todo, não. Ele entrou um pouquinho, você vai vir com a cola instantânea e vai colocar uma gotinha de cola e pronto. Não precisa fazer mais nada, porque ele mesmo vai ficar, quando a cola secar, né, lógico, ele vai ficar preso e não vai soltar mais. Olha, que legal! Aí aqui nós temos 2 chaveirinhos de Stitch. Então,